Então, queridos, vamos estar falando hoje sobre depressão. O que leva uma pessoa à depressão? A depressão tem cura? Como diferenciar depressão de tristeza, aflição, angústia? Né? É a mesma coisa? Qual que é a diferença entre tristeza, aflição, angústia e também a depressão? Como identificar uma pessoa com depressão e como poder ajudá-la? A depressão ela só vai atingir a jovens, adultos ou também a crianças. Então nós vamos ver como lidarmos com a depressão. E eu já vou ler aqui o Salmo 42, no versículo 5, quando o salmista vai dizer ali: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Olha só o que diz aí o salmista, queridos, no Salmo 42, versículo 5. O salmista ali, ele auto se questiona, perguntando para si próprio, para a própria sua alma: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Olha só o que o salmista diz aí para cada um de nós: espera em Deus. Ele diz para ele mesmo, para a sua própria alma. O salmista ali vai fazer um autoquestionamento, perguntando para si próprio qual o motivo do seu abatimento. Então é como se ele tivesse ali abatido por esperar algo de alguém, ou esperar algo de alguma situação, e que ele não tinha sido ali muitas vezes correspondido. Ele esperava algo de alguém ou de alguma situação e não foi correspondido. E aí ele mesmo vai dizer então para a alma dele: olha, espera em Deus, né? Não espere nas pessoas, não espere na situação, não espere no sistema, não espere no homem, mas espera em Deus. Diante do questionamento que ele faz para si próprio, perguntando à sua própria alma: por que está abatida, por que te perturbas dentro de mim? Ele vai e diz: espera em Deus. É como se ele estivesse esperando algo, criando uma expectativa em alguém, em alguma situação ou em alguma instituição, e ele não foi correspondido. Ele diz: espera em Deus. Então, queridos, diante de uma tristeza, muitas vezes que não passa, que se prolonga, o que nós devemos fazer? Em quem devemos esperar? Esperar o quê? O verdadeiro consolo, para que venhamos a ficar de pé novamente. Você vai esperar na medicina, muitas vezes usando os medicamentos? Você vai esperar no homem, na sabedoria humana, ou você vai esperar em Deus? O que é que o salmista nos orienta aí no Salmo 42, versículo 5? O salmista vai nos orientar a esperarmos em Deus. Não estou aqui desfazendo e nem desqualificando a ciência, a medicina, os medicamentos, os ensinamentos que recebemos muitas vezes humanos. Não estamos aqui menosprezando. A medicina, os medicamentos, por exemplo, nos ajudam muito. São homens e mulheres usadas por Deus. Toda a sabedoria que está na ciência foi dada por Deus, para um ajudar ao outro. E nós devemos desfrutar desse conhecimento da ciência, da medicina. Devemos sim usar os medicamentos, porque foram dados também por Deus. Mas o que acontece no caso da tristeza, né, que vai desenvolver essa depressão? A tristeza que se prolonga às vezes por semanas, meses e anos, e que nós muitas vezes a denominamos, a ciência, a medicina vai colocar essa denominação de depressão. É aquela tristeza que vai se prolongar por semanas, meses e até anos. Nós a chamamos de depressão, e isto é uma enfermidade, querida, emocional, e essa enfermidade emocional é na alma. O próprio salmista vai dizer para a sua própria alma que está abatida, que está perturbada dentro dele, ele vai dizer: espera em Deus. Porque há situações em que a medicina ela não vai chegar, ela não vai resolver, ela vai até dar uma ajuda, uma contribuição, mas há situações que só Deus mesmo, só a palavra de Deus, só esperando em Deus, só o próprio Jesus é quem vai nos dar a solução, é quem vai nos restaurar e nos colocar de pé novamente. No caso da depressão, não é uma enfermidade como, por exemplo, a pessoa que opera de uma vesícula. A medicina vai lá,
O médico vai lá, retira a vesícula, faz a cirurgia e resolve o problema, está resolvido. A pessoa não vai mais sentir as dores que sentia quando estava ali com a vesícula. Ok. Mas no caso dessa tristeza que se prolonga por semanas, meses e anos, que denominamos aí como depressão, muitas vezes o medicamento não vai lhe trazer a solução definitiva. Não há cirurgia a se fazer. Não há algo que possa se fazer dentro da medicina para você, de uma hora para outra, ficar bom, ficar são. E já foi constatado, inclusive, que na própria medicina foi constatado que muitas vezes a falta dos neurotransmissores, que é a serotonina, a noradrenalina e a dopamina, não são determinantes para ocasionar uma tristeza prolongada, chegando a uma depressão. Não são fatores determinantes. Nós vamos ver exemplos que a pessoa que está com os níveis desses neurônios bons, altos, e vão entrar em depressão. E há outros casos em que a pessoa vai estar com esses níveis de hormônios baixos e não vai ter depressão. Isso já foi constatado, porque até anos atrás se dizia que a depressão, que é aquela tristeza prolongada que nunca passa, era a falta desses hormônios no cérebro, desses neurônios, a serotonina, a noradrenalina, a dopamina. Os medicamentos ajudam na produção desses neurônios, principalmente a serotonina, que é o hormônio que vai nos causar a alegria, proporcionar a sensação de bem-estar. Mas veja bem, já foi constatado que mesmo a pessoa com baixos níveis de serotonina e desses outros hormônios que eu falei, a pessoa pode não entrar em uma depressão, não entrar em uma tristeza prolongada. Ficar triste é normal. O ser humano que não passar por momentos de tristeza é anormal. Nós vamos passar por momentos de tristeza. Nós vamos ter aflições no mundo, como Jesus disse. Por isso que Ele nos manda ter o bom ânimo, porque as aflições virão. Ele nos deu essa garantia que iríamos passar por aflições lá em João 16:33. Mas essa tristeza prolongada que vai desencadear uma depressão, muitas vezes não é ocasionada por deficiência desses neurônios aí que eu acabei de falar. Então está comprovado que não é fator determinante no nosso físico a falta baixa desses hormônios causar depressão, porque tem muitas pessoas que estão com os níveis altos e ainda assim entram em uma depressão, porque se abate, se entristece, se desanima com uma situação ou com alguém e fica triste, e aquela tristeza se prolonga, parece que nunca passa e vai se desencadear em uma depressão. Então não tem como, por exemplo, usar um medicamento para combater a tristeza, aquela tristeza que se prolonga. Não tem como nós usarmos um remédio e dizer não estou mais triste, se o motivo daquela tristeza ela se perpetua, ela persiste em nossa mente. Não é um medicamento que vai tirar essa tristeza, porque ele não está indo na causa do problema. A nossa tristeza tem uma causa e o medicamento não vai na causa. Ele vai até combater os sintomas daquela tristeza que você está passando. Muitas vezes vai ter insônia, irritabilidade, né? Vai ter até sono demais quando entra mesmo na depressão. Então você vai tomar medicamento para combater os sintomas, mas a causa que lhe levou àquele abatimento, aquele desânimo, aquela falta de vontade muitas vezes de viver, é uma tristeza que teve uma origem, teve uma causa. Então somente a palavra de Deus tem o poder de nos consolar em meio às tristezas e nos colocarmos de pé novamente. Somente a palavra de Deus. Lá em Hebreus 4, no versículo 12, inclusive, vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A medicina não chega aonde a palavra de Deus chega. Por mais que tenha evoluído a psicologia, ela não vai entrar no ser humano na profundidade que a palavra de Deus penetra. Hebreus 4, versículo 12 está dizendo
que a palavra de Deus é que é viva e eficaz. É a palavra de Deus que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. É a palavra de Deus que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É a palavra de Deus que é apta para discernir os nossos pensamentos. E é a palavra de Deus que discerne também os propósitos que há em nosso coração. O que a palavra de Deus faz, a medicina nunca conseguirá fazer. E nós sabemos que a tristeza profunda, aquela tristeza que se prolonga por vários dias, várias semanas, meses e anos, que vai se desencadear em uma depressão, é uma enfermidade da alma, é uma enfermidade emocional. E essa enfermidade está na alma e só pode ser tratada e resolvida e curada pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. Por isso, o salmista vai dizer aí no Salmo 42, versículo 5: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. No Salmo 37, versículo 7, também a palavra de Deus, o salmista vai dizer assim: Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Olha só aí o que o salmista diz aí no Salmo 37, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Muitos de nós, queridos, entramos em uma tristeza profunda, uma tristeza que se arrasta ali por meses, anos, porque muitas vezes não estamos descansando verdadeiramente no Senhor e nem esperando nele. Estamos descansando naquilo que nós construímos, nos nossos relacionamentos, materialmente falando, naquilo que nós conseguimos ter através do dinheiro. É nisso que estamos às vezes descansando. E nos decepcionamos, porque estamos descansando nessas coisas e esperando nessas coisas ter uma vida melhor. E aí nos decepcionamos porque essas coisas não nos proporcionam a verdadeira felicidade, não nos proporciona uma vida com alegria, não nos traz paz, não nos traz satisfação. Mas se nós fizéssemos o que diz aqui o Salmo 37, versículo 7, descansa no Senhor e espera nele. E olha, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Não se irrite, eles vão ter a sua paga. Às vezes nós vemos aí o ímpio, aquela pessoa que não teme a Deus, que até zomba de muitos princípios da palavra de Deus, prosperando em seu caminho, levando a cabo os seus maus desígnios. E a palavra de Deus está dizendo: olha, não te irrites por causa dele, daquele homem que prospera em seu caminho e por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Não te irrites, eles terão a sua paga, meu irmão. A palavra está dizendo aí no Salmo 37, 7, descansa no Senhor e espera nele. Muitas vezes estamos passando por esta situação, muitas vezes justamente porque não estamos descansando nele, nem esperando nele. Não estou dizendo aqui que você está com falta de fé, que você não tem Deus. Você pode estar passando aí por um momento de profunda tristeza, e essa tristeza já esteja se arrastando aí na sua vida por muitos dias. Talvez essa tristeza, querido, esteja se arrastando aí por semanas, meses e até anos. Você é uma pessoa de Deus, é uma pessoa cristã, é um cristão, é um crente, recebeu Jesus como Senhor, Salvador de sua vida. Mas veja bem, às vezes a nossa fé está em alta e outras vezes está em baixa. Não é uma questão de ter falta de fé, não é uma questão de não ter Deus. Nós temos Deus, nós temos fé, mas como é que anda a nossa fé? Está em alta? Está em baixa? Como está o nosso caminhar com Deus? Eu tenho Deus, você também tem Deus, nós temos Deus. Mas de que forma nós estamos tendo esse Deus? Essa é que faz toda a diferença, porque não é simplesmente dizer que tem Deus. Todos temos Deus, mas o que vai fazer a diferença é justamente no nosso relacionamento com Deus. Como é que tem andado o seu relacionamento com Deus? Como é que você tem andado com Deus? Eu sei que você tem Deus.
Eu sei que também você tem fé, mas como está a sua fé? Você está tendo mais fé em Deus ou nos recursos humanos? Não menosprezando, como eu disse aqui, a ciência, a medicina, os recursos humanos, mas há situações que só Deus para poder agir. Quando nós vamos num velório, por exemplo, você vai num velório, tá a pessoa ali super abatida pela perda de um ente querido. Ali não tem remédio, ali não tem comprimido, ali não tem nada, nem palavras que você leve vai dar um consolo àquela pessoa para ela não se sentir tão abatida e tão triste. Claro, ela vai se sentir melhor em lhe ver, em receber a sua visita ali naquele momento e de tantas outras pessoas. Isso conforta muito. Você não precisa nem dar nenhuma palavra, só a sua presença ali, a pessoa já sente um conforto. Mas o verdadeiro conforto para que aquela pessoa possa tocar a vida em diante, tocar a sua vida, o verdadeiro conforto e consolo só pode vir do Senhor, meu irmão. Não tem comprimido. Você vai dar um comprimido à pessoa ali para ela se acalmar mais. Você pode dar até um comprimido para ela dormir. Você pode dar até um comprimido para a pressão não aumentar. Como eu disse, ajuda muito. A medicina está aí para nos ajudar, para nos servir. E graças a Deus por isso. Deus deu essa sabedoria aos médicos, Deus levantou a ciência. É pena que às vezes a utilizam de forma negativa, mas ela está aí para nos ajudar. Mas nesse caso específico, desse abatimento e dessa tristeza, essa falta de ânimo que nos abate, que nos assola, só Deus para nos colocar de pé novamente. Então, quando você vai em um velório, nada que você faça ali vai deixar aquela pessoa naquele momento, né, sair daquele momento de abatimento e tristeza. Mas ela vai superar aquilo se ela estiver firmada no Senhor. É uma questão só de dias, talvez de semanas. Cada um tem o seu tempo de superação. Nós não somos todos iguais. Cada um vai superar uma situação em menos tempo e outras pessoas vão superar uma mesma situação em mais tempo. Mas o importante é que seja superado. E para ser superado, querido, somente mesmo Deus para nos colocar de pé novamente. Somente Deus para nos levantar. A própria palavra vai dizer isso lá no Salmo 145, versículo 14. Salmo 145, 14, diz: o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. O Senhor sustenta a todos aqueles que caem e levanta a todos os abatidos. Só o Senhor tem esse poder, meu irmão. Só o Senhor tem esse poder de levantar aqueles que caem, de sustentar aqueles que caem e de levantar todos os abatidos. Somente a palavra de Deus, o próprio Senhor, como tem lá em Hebreus 4:12, dizendo que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É ela quem vai nos colocar de pé novamente. Mas é ela de que forma? Nós praticando-a, crendo. No momento que você estiver mais abatido, mais triste em sua vida, recorra sempre a Deus. Ore a Deus, busque a Deus, converse com Deus todos os dias. Você não está achando força para isso? Faça um esforço. É por isso que Jesus diz: olha, no meio das aflições tenham bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É esse bom ânimo que a gente tem que ter de buscar no Senhor a solução para os nossos problemas. Para buscar no vencedor. Ele disse: eu venci o mundo. Quando ele diz ali, tem de bom ânimo, ele está apontando para ele mesmo. João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O problema é que, diante das aflições que nos abate tanto, nos deixa triste, até nos levando a uma depressão, muitas vezes não temos o bom ânimo de buscar no Senhor. Não temos esse bom ânimo de gastar horas e horas todos os dias conversando com o Senhor. Essa conversa sua com o Senhor se chama oração. Você vai ser tratado pelo maior psicólogo que já existiu e que existe de todos os tempos, o próprio Senhor, o Criador de tudo, inclusive dos próprios psicólogos. É com Ele que você deve se tratar. Essa enfermidade aí que está na sua alma, essa tristeza que não passa,
Não sei qual foi a sua decepção. Não sei qual foi o motivo do seu abatimento, do seu desânimo, da sua tristeza, da sua falta de vontade de viver. Existem vários motivos, vários fatores que nos levam a esse abatimento da alma. Mas que fique bem claro aqui, depressão à luz da Bíblia. Quem nos sustenta é o Senhor. Salmo 145:14 vai dizer que Ele sustenta aqueles que caem e levanta todos os abatidos. No Salmo 113, versículo 5 até o versículo 9 vai dizer assim: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo ergue o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Ele faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Salmo 113, versículo 5 ao 9. No versículo 7 eu vou destacar aqui. Versículo 7 vai dizer que ele ergue do pó o desvalido e do monturo, de um monte de lixo, ele ergue o necessitado. É Deus quem nos coloca de pé, meu irmão. Deus na pessoa do seu Filho Jesus. Entregue a sua vida para Jesus, você que ainda não fez isso. E você que já fez, fortaleça mais a sua comunhão com Deus. Busque mais a presença do Senhor. Para nós superarmos esses momentos que nos levam a esse abatimento, a essa exaustão total, a essa tristeza profunda e que não passa e que se prolonga e vai virar uma depressão, para nós nos livrarmos disso, somente fortalecendo a nossa comunhão com o Senhor. Eu sei que você tem fé, eu sei que você tem Deus, mas eu volto a perguntar, como é que está a sua comunhão com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Você tem conversado com Ele todos os dias? Você tem buscado se relacionar com Deus todos os dias, colocando diante dEle os seus problemas, suas demandas, suas petições, pedindo perdão a Ele por tudo aquilo que você muitas vezes tem feito que não tem agradado? Como anda a sua fé? Quando você se propõe a conversar com Deus e a orar e a buscar em Deus a solução, é porque a sua fé está em alta. Você está alimentando essa sua fé. Mas quando você se distancia da presença do Senhor e vai buscar recursos mais humanos do que espirituais, aí a sua fé vai lá para baixo, infelizmente. Mas nós devemos nos fortalecermos a cada dia, vamos buscar o Senhor todos os dias, vamos buscar ter força. Quando Jesus diz, olha, as aflições vão estar aí, vocês passarão por elas, mas procurem ter bom ânimo. Esse bom ânimo é no Senhor, não é nas coisas do mundo. Procurem ter bom ânimo, e às vezes as pessoas vão procurar ter bom ânimo nas coisas do mundo. Eu vou ter bom ânimo, eu vou ser uma pessoa animada, eu amanhã vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou para a festa tal, eu vou para o evento tal, não é esse ânimo que Jesus está falando, querido. Vocês vão passar por muitas aflições. Em outras palavras, Jesus está dizendo, essas aflições vão abater vocês, vão deixar tristes, vão deixar vocês abatidos, vocês vão ficar para baixo, mas tenham bom ânimo de buscar em Deus a solução que vocês precisam. Tenham bom ânimo de seguir a palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus, ela nos incentiva a sempre termos este bom ânimo. Sabe por quê? Porque na falta do bom ânimo, nós iremos ter o quê? Iremos ter desânimo, tristeza, abatimento da alma. O salmista está lá perguntando no Salmo 42, versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então, quando ele diz, tem bom ânimo, o próprio Jesus, o próprio Deus vai dizer várias vezes também na sua própria palavra, tem bom ânimo. Porque a falta do bom ânimo vai nos levar ao desânimo, vai nos levar a uma tristeza, e essa tristeza se arrastando por semana, meses e anos, vai se desencadear uma depressão. Nós precisamos desse bom ânimo para, através desse bom ânimo em Deus, Ele nos colocar de pé novamente. Ele nos dá, para que Ele possa nos dar essa vontade novamente de viver, de ver a vida com outros olhos. Seja grato por tudo que você
tem. Seja grato por tudo que Deus já lhe deu. Seja grato por tudo que Deus já fez por sua vida. A gratidão é um ótimo recurso para que você fique de pé novamente. Quando você agradece a Deus todos os dias por tudo que Deus já fez por você, por tudo que Deus continua fazendo, e você vive essa gratidão de forma intensa todos os dias na sua vida, é uma maneira de você também superar qualquer momento de abatimento, de tristeza e de desânimo. Mas veja, Deus, por exemplo, ali na vida de Josué, em Josué capítulo 1, versículo 6, em Josué capítulo 1, versículo 6 em diante, quem é Josué? Josué é o sucessor de Moisés. Moisés foi quem tirou o povo da terra do Egito, através da mão forte e poderosa do Senhor. E todo aquele povo está andando então no deserto. Moisés morre. Quem é o sucessor de Moisés? Josué. Só que eles ainda não tinham entrado na terra prometida, que Deus havia prometido para o seu povo. E Josué estava prestes agora a entrar na terra prometida, só que lá tinha exércitos enormes, homens gigantes, cidades fortificadas, cheias de muros, de fortalezas. E pelo que Deus fala aqui para Josué, a gente entende que Josué estava ali meio desanimado, meio temeroso. E Deus vai trazer uma palavra animando Josué, mandando com que ele tivesse bom ânimo. Eu vou ler aqui o texto. Josué 1, versículo 6 em diante, diz assim: Deus está dizendo para Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Versículo 9, o último. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E no versículo 18, Deus vai dizer novamente: tem de bom ânimo. Então, por várias vezes, Deus vai dizer aí para Josué: tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Por qual motivo? Certamente Josué estava ali desanimado, diante de uma responsabilidade tão grande, diante de uma situação em que ele não estava vendo forças nele para enfrentar, e Deus vai e diz: tem bom ânimo, não te abatas, não fique triste, tem somente bom ânimo. Versículo 9, não te mandei eu? Esforça-te. Então Deus quer que nós nos esforcemos para termos esse bom ânimo nele, não nas coisas aqui do mundo, mas nele. Deus diz para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Queridos, por que nós precisamos ter esse bom ânimo? Como eu disse, o próprio Jesus nos deu a resposta lá em João 16:33. Nós precisamos ter esse bom ânimo porque durante a nossa vida nós vamos passar por muitas aflições, e aí Jesus diz: tenham bom ânimo. As aflições ela nos abate, ela nos deixa triste. Salmo 34:19, a palavra de Deus também vai dizer que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Muitas serão as nossas aflições, mas se nós tivermos o bom ânimo de permanecer na palavra, o Senhor nos livrará de todas elas. Nós precisamos ter esse bom ânimo. E nós temos um grande exemplo aqui na Bíblia. Temos muitos, né? Não vai dar tempo aqui nós citarmos os muitos exemplos que temos, mas eu vou citar aqui a vida de Jó. A vida de Jó é um bom exemplo. Jó ficou triste, Jó ficou abatido, Jó chegou até mesmo a amaldiçoar o dia do seu nascimento. No capítulo 3 do livro de Jó, nos versículos 3 e 4, Jó vai dizer assim: pereça o dia em que nasci e a noite
em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Jó passou por um momento de desânimo tão grande, tristeza tão grande, irmão. Um abatimento tão grande da alma dele, que ele chega até a amaldiçoar o dia em que ele foi concebido. Mas Deus entendeu ali aquele momento de Jó. Jó não pecou por causa disso. Era a dor que estava muito grande nele. Jó tinha perdido tudo que tinha. Jó era o homem mais rico ali do Oriente. Jó perdeu tudo em um dia. Perdeu 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Perdeu tudo assim, em um dia, no mesmo instante. Ele teve que fazer o velório de 10 filhos em um só dia. Imagine você perder um, nós perdermos um, a dor que não é. Perdemos muitas vezes até a vontade de viver. Muitos perdem a vontade de viver porque perdem um filho. E muitos chegam até a se matar, como tem casos e casos aí. Imagine Jó ali perdendo os 10 filhos, todos os filhos que ele tinha. E para acabar de completar, aqui no capítulo 3, Jó já tinha perdido também toda a sua saúde. Jó estava todo canceroso, tumores, da sola dos pés até a cabeça. E ele chega a dizer: pereça o dia em que eu nasci e a noite em que se disse: foi concebido um homem. É muita dor, meu irmão. Mas o que a gente vê ali na vida de Jó é que Jó perdeu tudo. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé e nem o bom ânimo de permanecer fiel a Deus. Perdeu tudo. A mulher perdeu o ânimo. A mulher perdeu a fé, a sua esposa. Perdeu a fé e perdeu o bom ânimo de permanecer fiel a Deus. Ela vai chegar para Jó e dizer: olha, Jó, tu ainda conservas a tua integridade a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Ela tinha perdido a fé. Ela tinha perdido o bom ânimo. Mas Jó não. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé e nem o bom ânimo de permanecer fiel ao Deus que deu e ao Deus também que tomou. Tanto que ele vai dizer lá no versículo 20, Jó capítulo 1. Jó 1 capítulo 20 vai dizer: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou, dizendo: nu eu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. É o que diz aí no versículo 22. Em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Sabe por que ele não atribuiu a Deus falta alguma? Porque ele tinha plena consciência de tudo que ele possuía, mesmo sendo o homem ali mais rico do Oriente. Ele tinha plena consciência que aquilo não era dele. Ele apenas era mordomo daquilo que Deus havia confiado em suas mãos. Ele apenas administrava. Deus deu, ele administrou por um período de tempo e Deus tomou. E Deus não deixou de ser Deus na vida de Jó. Jó conservou a fé. Jó conservou o bom ânimo de permanecer fiel a Deus diante de tudo aquilo que havia acontecido. E nós, meus irmãos, nós temos conservado essa fé. Nós temos conservado esse bom ânimo de permanecer fiel a Deus, mesmo diante das aflições, das tribulações, das angústias, que muitas vezes Deus tem permitido que nós venhamos a passar. Nós temos feito o mesmo que Jó. Nós temos conservado esta fé e esse bom ânimo. Muitas vezes nós nos abatemos e não conservamos. Deixamos a fé ficar lá embaixo. Nós deixamos de ter esse bom ânimo. E é por isso que essa tristeza vai se prolongando por semanas, meses e anos e vai virando em uma depressão. E se você não retornar à sua comunhão com o Senhor, a medicina pouco vai poder fazer por você. Ela vai ajudar. Ela vai até ajudar você a se manter vivo, a se manter de pé, mas com muito esforço. Mas só o Senhor levanta realmente aqueles que caem e levanta aqueles que estão abatidos. Faça como Jó. Vamos fazer como Jó, conservar esta fé em alta e conservar o nosso bom ânimo de permanecer fiel à palavra de Deus, permanecer fiel nessa comunhão com Ele, todo dia conversando com o Senhor, todo dia conversando com Deus, lendo a sua palavra. Será que nós temos feito isto, o mesmo que Jó fez, conservando a fé e o bom ânimo? Ou diante dos males aí, das decepções da vida,
nós muitas vezes temos perdido o ânimo de continuar obedecendo e praticando a palavra de Deus. Infelizmente, muitos, diante das decepções da vida, têm se abatido de tal forma, têm ficado tão triste, tão desanimado, mesmo sendo cristão, mesmo sendo um crente ali, fiel a Deus. Infelizmente, muitos, diante dos males e das decepções que têm passado na vida, têm perdido um pouco da comunhão com Deus, têm se afastado da presença de Deus, não têm tido mais a mesma comunhão que tinha antes com o Senhor. Têm perdido este bom ânimo de continuar praticando no seu dia a dia a palavra do Senhor, fazendo a obra de Deus. Queridos, a depressão, ela sempre vai se iniciar com uma tristeza. Às vezes você vai ouvir alguém dizer assim, não, depressão não é tristeza, depressão é depressão, tristeza é tristeza. Não tem como dizer que não é, e nem desassociar, porque toda depressão, ela só se inicia com uma tristeza. Essa tristeza, ela vai se transformar em uma depressão se ela se prolongar por semanas, ou por meses, ou por anos. Então ali a depressão sempre vai ser essa tristeza que vai se prolongar justamente por vários motivos. Por vários motivos a pessoa vai ficar triste. Muitas vezes por uma decepção, por esperar algo de alguém, ou por esperar algo de uma situação. Muitas vezes nos decepcionamos muito quando o nosso foco está naquilo que esperamos do outro, ou que esperamos daquela instituição que fazemos parte, seja do trabalho, da faculdade, até mesmo da igreja. Ali se desencadeia uma tristeza, porque nos decepcionamos com as pessoas, nos decepcionamos com as instituições, e por conta disso, nos abatemos e ficamos ali por longos dias abatidos, e aquilo vai se desencadeando em uma depressão. Mas busque em Deus, espere no Senhor, não perca nunca a sua comunhão com Deus. Busque a Jesus todos os dias, né? Sempre iremos ficar tristes, queridos. Sempre iremos ficar tristes com as decepções. Mas para não entrarmos em uma depressão neste momento, não podemos perder jamais o bom ânimo de estar recorrendo e buscando a solução em Deus. Como disse Jesus em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O nosso foco deverá estar em agradar a Deus, em fazer a obra de Deus todos os dias. Esse deve ser o nosso foco, esse deve ser o nosso bom ânimo. Buscando sempre fazer as coisas não para agradar a nós mesmos, não para agradar o outro, não para agradar a instituição tal e tal, mas para agradar a Deus. Quando fizermos isso para agradar a Deus, nós vamos ter o alento, ter a força que Deus vai nos dar para nós permanecermos de pé novamente. Então esse deve ser o nosso bom ânimo, nunca deixar de estar agradando a Deus, buscando fazer a obra de Deus. Lá em 1 Coríntios 15:58 vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não será em vão. Seu trabalho pode ter ficado em vão, porque você fez para ser visto pelos homens. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que o vosso trabalho no Senhor nunca ficará em vão. E por seu trabalho muitas vezes ter ficado em vão, porque você se dedicou tanto a alguém, se dedicou tanto àquela instituição, se dedicou tanto àquilo que você gostaria que reconhecesse o seu valor, você se decepciona, você se dedicou tanto, você trabalhou tanto em prol daquela pessoa ou daquela instituição, e aí vem a decepção, e na decepção vem a tristeza, o abatimento da alma. Mas se você fizer esperando pelo Senhor, a palavra está dizendo: seja firme, seja constante, seja abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor nunca será em vão. 1 Coríntios 15:58. Mas para o seu trabalho não ter sido e nem ficar em vão, que ele seja no Senhor, mas você precisa ser firme, você precisa ser constante e sempre abundante. O problema é que nós começamos a fazer a obra do Senhor e não somos muitas vezes, não somos firmes, não somos constantes e nem muito menos abundantes. E aí vai começando a ficar em vão, porque nós vamos perdendo o ânimo de permanecermos firmes na obra.
Devemos ter esse bom ânimo. De que forma nós vamos ter o bom ânimo? E aí eu lhe pergunto, esse bom ânimo para nós termos, ele depende de Deus ou de nós? O que é que você acha? Queridos, este bom ânimo, essa responsabilidade de ter o bom ânimo é nossa, não é de Deus. É nossa. Inclusive Deus ele vai estar sempre nos cobrando para que tenhamos o bom ânimo. Se o bom ânimo em nós dependesse de Deus, Ele não ia nos mandar ter bom ânimo. Ele não ia mandar Josué lá, por exemplo, Josué capítulo 1, versículo 6 ao 9. Ele diz várias vezes a Josué ali: tende bom ânimo, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Não pasmes, não te espantes, né? Porque o Senhor é contigo. Se a responsabilidade fosse de Deus para que nós tivéssemos o bom ânimo, Ele não ia dizer para Josué: tenha bom ânimo. Ele ia chegar em Josué e dizer: olha, estou te dando aqui bom ânimo. Pronto, agora você tem o bom ânimo porque eu estou te dando o bom ânimo. Ele não faz isso. Ele cobra, Ele nos exorta. O próprio Jesus vai dizer lá: vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Então é nós que devemos buscar este bom ânimo. É nós que devemos ter o bom ânimo. Agora, ter bom ânimo na coisa certa. Aonde é que nós temos buscado ter esse bom ânimo? Nas coisas desse mundo ou em Deus? Essa é a questão, este é o problema. Nós temos buscado ter esse bom ânimo em fazer as coisas para agradar a si mesmo e às outras pessoas? Ou nós temos buscado ter esse bom ânimo em fazer as coisas para agradar a Deus? Quando nós fazemos para agradar a Deus, Ele nunca nos deixará só. Olha o que Jesus diz em João 8:29. João 8:29, o próprio Jesus vai dizer assim: aquele que me enviou está comigo, o Pai não tem me deixado só porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha só, Deus, que foi aquele que enviou a Jesus, Ele estava sempre com Jesus. Ele não havia deixado Jesus em momento algum só, mas havia um porquê. Jesus vai dizer aí em João 8:29 que era porque Ele fazia sempre o que lhe agradava. João 8:29, e aquele que me enviou está comigo, o Pai não tem me deixado só porque eu faço sempre o que lhe agrada. É esse bom ânimo que nós devemos ter também. Fazer sempre o que agrada ao Senhor para que Ele esteja sempre conosco e nunca nos deixe só. O próprio Jesus, Filho unigênito de Deus, para que Deus estivesse sempre com Ele e nunca o deixasse só, Ele fazia sempre o que lhe agradava. E quem somos nós para querer que Deus esteja sempre conosco, não fazendo o que lhe agrada? Eu vou encerrar aqui lhe dando um exemplo de Elias. Elias fez um grande evento ali, um grande sinal, né? Fazendo descer fogo do céu e consumindo ali os novilhos, aquele sacrifício. Os 400 profetas de Baal não conseguiam. Orou a manhã toda ao Deus Baal e não conseguiu fazer com que descesse fogo. Elias orou e Deus mandou fogo e queimou todo o sacrifício. E Elias então ordena que matem, que o povo matasse, o povo de Israel matasse todos os profetas de Baal, que eram no total de 400 profetas. Só que depois disso ele recebe um recado da rainha Jezabel dizendo que ia fazer com ele o mesmo que ele havia feito com os seus profetas, que os deuses a castigassem se ela não fizesse com ele o mesmo que ele havia feito com os profetas. Isso aí está em 1 Reis capítulo 19. 1 Reis capítulo 19. Então Elias foge, vai para o deserto e chega lá, pede para que Deus tire a sua própria vida, para que Deus o mate, que tirasse a sua vida para si. Só que Deus não faz, Deus não atende o pedido de Elias. No versículo 4, diz que ele foi para o deserto caminho de um dia e pediu em seu ânimo a morte para si e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, porque eu não sou melhor do que os meus pais, eu não sou melhor do que os meus antepassados. E no versículo 5 e 7 vai dizer que Deus envia o anjo, e esse anjo diz ali 2 vezes para Elias: levanta e come. Elias levanta a primeira vez, come, bebe e volta a dormir. No versículo 7 diz que voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta e come, porque o caminho será sobremodo longo. Ou seja, você tem muita coisa ainda para fazer na obra de Deus. Elias, querido,
se abateu. Eu não digo que chegou a uma depressão, mas ele chegou a uma profunda tristeza, a um profundo abatimento da alma, a ponto de pedir para si a morte. Mas uma coisa ele não perdeu: o bom ânimo de continuar fiel a Deus, o bom ânimo de continuar servindo ao Senhor. Elias se levanta e prossegue para fazer a obra do Senhor. E é esse bom ânimo que Elias teve, que nós precisamos ter também. Precisamos ter esse bom ânimo. Da palavra de Deus está dizendo: levanta-te e anda. E nós andarmos e prosseguirmos fazendo a obra de Deus, para que essa tristeza, essa aflição, esse abatimento da alma que você estiver passando aí, não te conduza a uma depressão. Só Deus para poder te livrar de um mal maior como esse na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Deus esteja aí abençoando também a toda a sua família. Querido Deus, nosso Senhor, nosso Pai que está no céu, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia de estarmos aqui vivos e meditando na tua santa e poderosa palavra. Que o Senhor possa estar conduzindo os nossos passos, Senhor, e que nós possamos a cada dia ter este bom ânimo de buscar em Ti a solução para todos os nossos problemas. Que o Senhor possa estar nos conduzindo debaixo da tua graça e da tua proteção. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus.